Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Meu nome é Patrícia de Aquino, sou representante de Cristo Jesus. Estou aqui para mais um comentário, né? E confesso que quando eu comecei esse vídeo, eu fiquei sem saber exatamente sobre o que Deus queria que eu falasse, mas ele já tinha tocado no meu coração sobre o assunto. Mas por ser um assunto assim muito, né, intenso, às vezes bate uma insegurança na gente de falar sobre, né? Porque quando a gente não tem sabedoria, quando a gente não tem educação, quando nós somos ignorantes, esse assunto ele já não é mais um diálogo, ele já não é mais um assunto, ele é briga, ele é discussão, ele é confusão. Só que com o tempo, com o passar dos anos, né, essa caminhada aí com Deus, eu venho aprendendo a respeitar, a amar, né, mesmo quando a pessoa não concorda com a minha opinião, quando a opinião dela é diferente da minha, eu prefiro respeitar, né? Eu te compreendo, mas eu não te apoio. Eu estou contigo, mas eu não vou contigo, né? Então, hoje, o Senhor tocou no meu coração, no meu entendimento, porque só o coração ele não pensa. O coração não pensa. O coração sente. Quem pensa é aqui, nosso cérebro, né? Nossa mente nosso cérebro que está responsável pelos pensamentos, pelas ideias, né, por tudo, né? Então, hoje eu quero falar aqui, lá em Tiago 1:27, peguei duas versões, essa aqui, que se eu não me engano é a João Ferreira de Almeida, peguei essa versão e essa também, ela não é do João Ferreira, ela é diferente, ela é tradução do Novo Mundo, Bíblia Sagrada. Então, assim, não tem nada vinculado com o João Ferreira, né? Nem uma revista atualizada, nem nada. O Testemunho de Jeová usa muito, e eu acho muito interessante a tradução. Então, eu escolhi esse também, no mesmo, né? Tiago 1:27, 26 e 27, na verdade, né? Eu vou ler aqui no Almeida, e depois eu vou ler na tradução do Novo Mundo. Tiago 1:26 vai dizer: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. É complicado falar sobre isso aqui, né? Mas se o Senhor mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra tradução. 1:26, 27. Epa, que não tá no Tiago, só um minuto. 1:26, 27. Se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração e a sua adoração é fútil. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Não é tão diferente, né? As traduções aqui, elas estão usando praticamente as mesmas palavras. Eu entendo nesses dois versículos aqui, porque na verdade o Tiago está falando aqui, né? A fé é prática da justiça, né? Então, assim, além desses dois versículos, é interessante ler o capítulo todo,
né? Para a gente ter uma compreensão maior. Religião é um assunto muito polêmico, porque todos se encaixam em uma. E quando as doutrinas elas passam a falar da outra, criticar a outra, dizer que a outra é idólatra, dizer que a outra está com heresias, apostasias, cria-se uma rivalidade, cria-se uma competição. Por quê? Porque é uma forma, quando as denominações falam uma da outra, é uma forma de uma puxar os membros para a outra. E isso tem que tomar muito cuidado. Porque aqui a própria palavra é bem clara com a questão da língua. Então você precisa tomar muito cuidado quando você for falar de religião, de denominação. Porque se você não estiver com o Espírito Santo de Deus gritando dentro de você, você vai sim usar a sua língua, usar a carne para falar, e aí a sua fala, quando sai, ela tem poder, ela tem nome. Então, quando você fala uma coisa, é muito difícil de você distorcer. Eu estou correndo um risco muito grande de estar aqui gravando esse vídeo e falando sobre. Porque qualquer coisa que eu falar aqui, que for da minha língua, né, que for da minha carne, eu vou ter uma consequência. Todos nós temos uma consequência quando a gente decide abrir a boca. E eu não falo só no sentido de religião, eu falo em todos os sentidos, porque a palavra tem poder. Então, se você lança palavras negativas na sua vida, quando você lança palavras ofensivas ao outro, você tem consequência. Quando você lança uma palavra preconceituosa, né, racista, você vai sofrer uma consequência. Se for né, se for a chegar aos ouvidos da lei, você vai sofrer consequências. Então a boca, a fala, a palavra tem poder. E aqui na palavra do Senhor está bem claro que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus Pai é qual? Visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e viúvas. Aqui nessa época, era muito importante cuidar das mulheres que perderam seus maridos, cuidar das crianças e dos adolescentes que não tiveram pai e mãe, que por algum motivo, né, eles ficaram órfãos. Hoje, deveria ser também as mulheres que perdem seus maridos e os órfãos, né, que são pessoas carentes de pai e mãe. E aqui hoje, né, eu penso que órfãos e viúvas são as pessoas que precisam de ajuda. São as pessoas que elas não têm forças para elas caminharem. É claro que a gente não vai caminhar pelas pessoas, mas a gente vai dar o primeiro passo por elas. Aí é onde entra o amor. Aqui não especifica amor, mas Deus é amor. E você acha que se você ajudar uma pessoa que está passando uma necessidade em casa, fazer uma cesta, uma oração, fazer uma visita, vocês acham que isso não é a verdadeira religião? Você tem ido para a igreja congregar e tem feito isso? Lá na igreja você procura uma órfã, você procura uma viúva? Porque a igreja ela está carregada de órfãos e viúvas, pessoas passando necessidade de alimento, pessoas passando necessidade espiritual, necessidade de receber oração. Porque às vezes a gente vai para a igreja e muitas vezes a gente não sente o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A igreja em si, o templo, ele é um hospital onde tem todos os tipos de doenças, da emocional à física, da espiritual. E aí os líderes, né, os pastores, padres e outros títulos, que são tantos títulos que a gente se perde, eles, qual que é a intenção, a verdadeira intenção deles? Trazer ovelhas para dentro da igreja? Ou curar, restaurar, libertar em nome de Jesus?
Cadê o ID? Estão fazendo o ID? Caminhando de casa em casa? Admiro muito os testemunhos de Jeová, porque eles vão de casa em casa, por mais que não são bem recebidos, não têm uma boa reputação diante das pessoas, né? Eles estão fazendo a parte deles, mesmo que talvez eles, né, receberam o conhecimento de um líder, né? Eu não estou aqui para julgar nenhuma congregação, nenhuma denominação. Só estou aqui para dizer a verdade sobre a verdadeira religião, que é o quê? Que é ajudar os órfãos e as viúvas. Como que você vai ajudar os órfãos e as viúvas? Se preparando na palavra, se preparando emocionalmente, espiritualmente, porque também não adianta você estar bem no espírito, bem com a carne, e a sua alma está destruída, está deslacerada. Como que você vai ajudar uma pessoa depressiva, sendo que você também está? Como você vai ajudar uma pessoa depressiva, sendo que você também está ansioso? Ou talvez vocês vão se ajudar. Mas quando a gente vai com a intenção de ajudar, nós não podemos estar fracos. Uma coisa que eu acho muito interessante de algumas congregações é que eles falam, não vão sozinhos. E é verdade, não vamos sozinhos. A gente tem que ter uma equipe para que quando a gente for ajudar alguém, a gente esteja com essa equipe. E a verdadeira religião, você tem que estar em embasamento bíblico para você ir até essa pessoa. Você precisa não só levar pão, não só levar um consolo, mas também levar a palavra do Senhor, levar a oração. E aí quando a gente decide escolher uma congregação, ficar lá dentro, sentado no banco, nós não estamos fazendo ID, nós não estamos visitando órfãos e viúvas. Agora, se você vai para uma congregação, se insere no meio e se não tiver um projeto do ID, se não tiver um projeto de ajudar órfãos e viúvas, cria você. Converse com o pastor, com o padre, com o bispo. Conversa com eles, dá essa ideia do ID, de ajudar os órfãos e as viúvas. Que nesse sentido que eu estou falando aqui, é ajudar as pessoas que precisam. E são vários tipos de ajuda. Eu vou dar o testemunho rápido aqui da minha vida em relação à religião, religiosidade, denominação, porque denominação e religião é diferente. Quando as pessoas perguntam assim, qual que é a sua religião? As pessoas já falam a placa da igreja, uma denominação, né? Só que religião, ela tem um significado, que é esse aqui. O significado de religião, aqui na palavra, é essa. Ajudar os órfãos e as viúvas, estar uns com os outros, procurando saber o que um precisa, o que o outro precisa. É sozinho? Não. Não vai ter nenhuma parte aqui, ó, da palavra do Senhor, que o Senhor vai falar assim, vocês têm que andar sozinhos sem ninguém. Não tem como. Deus é amor, e o amor precisa de mais de um. Só para vocês terem noção, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3, não tem como ser só um. Então, com 12 anos o Senhor me chamou, eu ouvi a voz dele, e a primeira denominação que eu acessei foi a Igreja Católica, e aprendi muito lá. Infelizmente, por circunstâncias da vida e coisas que acontecem, né, que a gente sempre acontece alguma coisa para a gente desviar ou para a gente sair do caminho do Senhor, né? Eu fiquei muitos anos sem congregar em lugar nenhum, e em 2019 o Senhor me chamou novamente, né? Aliás, ele me chamava todos os dias, mas eu só prestei atenção que ele estava me chamando em 2019. E em 2019, eu já contei isso aqui, eu acho que eu estava dentro do banheiro e o Senhor falou fortemente no meu coração e na minha mente para eu buscar a palavra, para eu estudar. Porque se ele falasse assim, vai para uma igreja, eu ia crua, eu ia com a mentalidade completamente perdida, completamente aberta para receber as opiniões alheias. Mas não, ele foi tão cuidadoso comigo, tão amoroso comigo, que ele falou assim, vai para a palavra, estuda a minha palavra. E até hoje eu estudo e eu não sei de nada, mas eu estou estudando e vou continuar e vou morrer estudando.
Por quê? Porque ela me alimenta, ela me certifica, ela me testifica. Porque se eu for na onda de um pastor, de um bispo, de um padre, ele pode ser que ele vai estar sendo carnal, ele pode ser que ele vai estar sendo, a opinião dele vai falar mais alto do que a palavra. É claro que a gente precisa de um pastor, de um padre, de um bispo, a gente precisa de um líder. Não tem como a gente caminhar sozinhos. E aí, em 2019 eu fui para a palavra, eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores, que eu busquei os testemunhos de Jeová e aprendi muito com eles, graças a Deus, graças a Jeová. E aí, eu fiquei assim pensando, né? E agora? Porque se passou um ano que eu estou estudando e não é esse lugar que eu quero congregar, e agora? E eu falava com Deus assim constantemente, era um fervor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ouve, Senhor, eu tô na sua dependência, eu tô na sua direção. E aí eu encerrei o estudo, 2019, 2020, em 2020 eu encerrei o estudo, em 2021 eu senti a necessidade de batizar novamente. Porque eu fui batizada na igreja católica com 12 anos, não fui batizada bebê, então eu estava meio que consciente, eu tinha uma consciência do que eu estava fazendo, mas por eu ser muito nova, eu não tinha uma instrução espiritual do que era certo e do que era errado. A gente sabe dos princípios do que é certo e o que é errado perante a lei do mundo, da terra, mas espiritualmente eu não tinha sabedoria. Então, muitas coisas eu cometi dos 12 anos para frente. E aí, quando foi em 2021, eu senti a necessidade de batizar novamente. E eu fui consultar o Senhor, a palavra do Senhor. Pai, para onde eu vou? Para onde eu vou? E assim, o Senhor falava comigo pela palavra, em sonhos. Algumas pessoas falando que eu não poderia ficar sozinha, vagando, sem saber para onde ir. Então, eu falei assim, Pai, me dá uma certeza para onde eu vou. E aí o Senhor em sonho, ele falou para mim, ele me mostrou em sonho, um sonho muito bem claro, um sonho até com um pastor de uma igreja específica. Eu falei, Pai, eu não posso mais recusar, eu tenho que ir lá nesse lugar. E além disso, ele me deu uma palavra, Atos 2, porque lá em Atos 2 vai falar sobre a história em que Pedro batizou muitas pessoas, lá em Pentecostes. Que foi incrível, que foi só o fogo, só a labareda, glória a Deus, né? E aí eu peguei e falei assim, já não tenho mais dúvidas. E aí eu fui para a Igreja Assembleia. Aprendi muito com a Igreja Assembleia, muito. Só que quando eu entrei lá, eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas o Senhor está me mandando estar aqui. E uma coisa que eu sempre pedi para Deus era para que eu não entrasse para a religiosidade. Porque quando você entra para a religiosidade, a sua cabeça, a sua mente, ela começa a ser manipulável, ela começa a ser dominada pela religiosidade. E 2 anos se passaram e aí eu me vi me afundando na religiosidade. O preconceito, porque junto com a religiosidade vem o preconceito. E aquilo ali estava me correndo por dentro, eu estava começando a ficar, né, incomodada por dentro. E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda, eu não dou conta mais. Eu estou sendo consumida, eu estou sendo enraizada pela religiosidade. Me tira disso, ó Deus Pai. E eu sempre tive um grande respeito por todas as denominações. Sempre tive, e eu já estava perdendo respeito por elas, eu já estava começando a apontar elas. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer apontamento, Deus não quer preconceito. Só a minha igreja, só a minha denominação que vai para o céu. É só nós que vai ser salvo. Coitada da igreja católica com aquela idolatria. Nossa, coitado dos testemunhos de Jeová que sofre aquele tanto, né? Nossa, eles estão com a cabeça totalmente fechada, com a mente, com os olhos vendados. O adventista, que bobeira é essa, adventista? Então não é isso que Deus quer. Por quê? Porque aí gera confusão, rivalidade, competição, tudo aquilo que o Senhor não quer que a gente seja. E aí eu não dei conta.
Eu não dei conta de congregar e eu não estou conseguindo congregar em nenhuma denominação. Eu preciso de uma denominação, eu preciso de um templo, eu preciso de pessoas, sim. Só que está chegando um momento, está chegando um tempo em que as pessoas estão te puxando que nem um imã e falando assim, aqui é melhor, todas menos essa, todas menos aquela. E que, graças a Deus, tem muitas pessoas que estão sendo levantadas para que quebre esse preconceito. E aí, às vezes, a gente está tão religioso, nós estamos tão religiosos, que a gente fecha os olhos, a gente começa a ter uma venda julgadora com as pessoas que estão mundanas. Elas são filhas de Deus, elas são separadas de Deus, mas elas não estão conseguindo encontrar o caminho de volta, ou nunca enxergaram o caminho, ninguém nunca mostrou para elas. Então, como que eu, da igreja tal, da igreja fulano de tal, não vou entrar no meio dessas pessoas para resgatar elas? Eu costumo até brincar e dizer que eu vou ser uma pessoa que eu ainda não sei o que eu sou, se eu sou missionária, se eu sou pastora, eu não sou titulada, eu não gosto de ser intitulada. Por isso que eu falo que eu sou representante de Cristo, mas eu sinto, assim, dentro do meu coração, grita, falando assim, você vai estar naqueles ambientes onde todo mundo, onde todas as congregações não querem estar. Você vai estar nas distribuidoras, você vai estar nos bares, você vai estar nas boates. Pensa, uma representante de Cristo entrando numa boate onde tem um monte de orgia, drogas, tristeza, mágoa e rancor. Pensa, uma representante de Cristo entrando naquele lugar, quebrando correntes e abrindo caminhos. Então hoje eu ouço a voz de Deus, eu ouço o Espírito Santo de Deus gritando dentro de mim, falando assim, vai, ide, eu vou te capacitar. Você pode não se sentir capacitada, mas eu, Senhor Deus, vou te capacitar e vou usar a tua boca para falar só coisas boas, que é o que está falando aqui, ó, em Tiago. Eita, que eu perdi o Tiago de novo. Tá falando aqui, tá bem claro, gente, ó, no 1:26 fala assim, ó, se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, está enganado, então domina a sua língua. Para de falar das congregações, para de falar das denominações e usa a sua língua para ajudar quem tá depressivo, quem tá angustiado, quem tá abalado. Vai orar. Ora e para de falar das congregações, que a Igreja Católica adora santo. Gente, as denominações elas nasceram vinda de uma pessoa e essa pessoa ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela estava crendo. Ela creu naquilo e ela levou para frente. E você não é obrigado a seguir o que ela falou, a achar que faz sentido para você. É no seu coração, no seu íntimo com Deus. Porque quando você vai para a palavra, quando você vai para a oração, quando você vai para o jejum, você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de ninguém para te falar o que você deve fazer ou não, porque Deus já está falando no seu coração e na sua mente. Mas a gente precisa sim um do outro, porque as opiniões, os conselhos vão sim fazer a diferença. Então, gente, é isso, sabe? Eu passei, assim, já tá em 23 minutos. Por quê? Porque esse assunto é lindo, esse assunto é maravilhoso. Eu vou lutar até morrer contra, quebrando todas essas barreiras religiosas, todas essas barreiras de denominações. Eu vou quebrar tudo isso. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não, mas eu vou fazer uma diferençazinha. Porque tem pessoas que elas só não vão para a igreja porque elas já estão com a cabeça já formada. Ah, a igreja tal, ela só quer saber de dinheiro. Ah, a igreja tal adora santo. Ah, a igreja tal não come carne, não come porco. Se a gente ficar com essa... a igreja tal, ela não comemora aniversário. Eu gosto de falar dessas coisas aqui porque é uma das mais polêmicas e é uma das que uma das situações onde eu fico olhando assim, pensando assim, caraca, né? Quem segue acredita nisso. E quem não segue fica criticando quem segue. Quem que é mais podre? Quem está seguindo, buscando um caminho, buscando se entender, se ressignificar, achar um caminho certo? Ou quem está lá fora criticando?
Quem que é mais podre? Porque a palavra fala que nós somos uma imundícia. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. Então, a única congregação que vai para o céu é essa. Sabe? Então, assim, hoje eu não estou congregando por vários fatores. Estou aqui em casa com meu Pai, com meu Deus, com meu maravilhoso Jeová, orando, clamando, buscando, gravando, meditando na palavra do Senhor. É claro que eu visito, sim, algumas congregações, católica, Testemunho de Jeová, Adventista, Assembleia. Eu vou, por quê? Porque lá eu vou acessar Deus. Porque Deus, ele não está lá na pedra, ele não está na parede. Deus está aqui dentro, ó. Por onde eu vou, eu carrego ele. Então, por onde eu for, ele está comigo. Só que tem pessoas que são tão frágeis, são tão sensíveis, que elas são influenciáveis. Então, se elas for lá no centro espírita e ela for influenciável, pode ser que o que não é bom no centro espírita vai cair sobre ela. O que não é bom lá na igreja assembleia vai cair sobre ela. Porque não é só lá no centro espírita, no centro de Umbanda, que tem o mal, que tem coisas erradas. Na igreja assembleia, na igreja católica, na igreja tal, fulana, cicrana, beltrana, tem o mal. O mal, ele está em todos os lugares. O mal está dentro da nossa mente. Nós somos os nossos maiores adversários. Nós somos os nossos maiores inimigos. O Satanás, ele só está aqui do nosso lado. Eu costumo dizer que tem uma história, eu ouvi uma história uma vez, que o Satanás, ele só soltou o cavalo. E o cavalo fez um estrago ali no vilarejo. Pessoas morreram porque o Satanás soltou o cavalo. O Satanás fez o quê? Ele só soltou o cavalo. Mas a confusão quem criou foi o vilarejo inteiro. Então, lá dentro das igrejas, o inimigo está ali à porta. Ele entra nas congregações, eles estão nos altares. Por quê? Porque eles estão esperando só uma brechinha, eles estão esperando só um vacilo do pastor, do bispo, do padre, para ele entrar em cena. Só que isso é nós que damos a abertura. Então, vamos quebrar essa religiosidade. Nós temos que nos unir. Você já pensou se a Universal junta com a Católica, que junta com os Testemunhos de Jeová, com a Adventista, e quebra toda essa barreira de preconceito e vai abraçando todo mundo? Gente do céu, não haveria fome, não haveria guerra. Por quê? Porque todo mundo tinha um amparo. Porque no começo era assim. Os levitas que cuidavam do templo, eles eram sustentados pelo povo. E hoje é riquezas, hoje é comércio. Lá na época de Jesus já era comércio. E hoje é muito mais. Tem pessoas aí que ganham cachê altíssimos. Concordo que tem que ter cachê, porque tem pessoas que trabalham junto, que tem todo um projeto, um processo, né? Tem custos. Mas será que todo esse valor altíssimo, será que é isso mesmo? Será? Então eu fico por aqui, eu queria falar horas e horas e horas, eu queria falar 1 hora. Mas quando o vídeo é muito longo, a gente fica com preguiça de assistir, né? Mas vai chegar uma hora em que a gente vai querer falar tanto de Deus, a gente vai querer falar, gravar, a gente vai querer estar com pessoas, porque eu amo a palavra, eu amo falar da palavra do Senhor, eu amo estar com pessoas que querem falar da palavra do Senhor e que não querem ficar apontando um, apontando o outro. Eu quero pessoas, vem a mim pessoas que querem falar do Senhor Jesus, que quer levar o Senhor Jesus com tudo, mostrar o poder que Jesus tem de salvar, de curar, de libertar. E esse Jeová maravilhoso, soberano e grandioso, que é nosso Pai, que faz de tudo por nós, só nós que somos ingratos e não vemos. Vamos orar? Porque eu tô assim tão empolgado, com vontade de falar tanto, que se eu falar, eu vou ficar aqui 1 hora gravando. Vamos orar? Eu espero que vocês entendam o que eu queria dizer. Não estou aqui para falar de congregação nenhuma, estou aqui para falar assim do Senhor, do Jeová dos exércitos. Aquele que entregou o seu único filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar. Gente, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, vocês não estão entendendo. Porque às vezes a gente vai para a igreja para buscar financeiro, estabilidade e tal, mas não é isso. Quando a gente acessa aquele Deus maravilhoso, grandioso e poderoso, é incrível, incrível, incrível. Eu falei sobre alma aqui, né? Minha camiseta hoje tá falando, ó.
Ele restaura minha alma. O meu Pai, juntamente com o Filho dele, ele restaura a nossa alma. Camiseta linda, né? Da loja da minha amiga. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Milan. Uma loja, ela é nova, né? Tá começando agora. Mas eu creio que através dela o Senhor vai falar fortemente. Através dessa loja, através dessas frases, o Senhor vai falar. Seja borboleta, gente. Deixa Jesus restaurar a sua alma para você voar livre. Para você mudar de fase. Para você ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma metamorfose de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Jeová dos exércitos, eu estou aqui em nome de Jesus para te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Poderoso Deus é o Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Quantas vezes eu andei pelo vale da sombra, mas eu sabia que eu não precisava temer mal algum, porque o Senhor estava comigo, o Senhor sempre esteve comigo. Senhor, eu declaro agora aqui sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que elas venham buscar um lugar onde elas tenham um coração, sente paz dentro do coração, um lugar onde não é religioso, um lugar onde abraça, um lugar onde vai para o ID, que vai ajudar os órfãos e as viúvas. Ei, você que está desviado, ei, você que está perdido, que não sabe para onde vai, o Senhor, Ele vai restaurar o seu coração, Ele vai restaurar a tua mente, Ele vai restaurar a tua alma, e você vai encontrar um lugar maravilhoso, grandioso. Eu vou encontrar o meu lugar, o lugar onde eu vou ficar e eu vou conseguir expandir. As pessoas que estiverem comigo vai se expandir também para o ID. Oh, Deus maravilhoso de honra e poder, faça uma grande transformação na nossa nação, no mundo do preconceito. Quebra o preconceito, Senhor. Une, Senhor, as igrejas, une as congregações. Oh, Pai, que cai por terra, Senhor, o laço do passarinheiro. Aquele laço onde fala que só uma congregação é a certa, só a do fulano de tal é a certa. Quebra, em nome de Jesus, essas barreiras religiosas. Vai no coração dos pastores, dos padres, dos bispos. Quebra agora dos pais, dos não sei da onde, porque são tantos títulos que a gente fica confuso. Quebra em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quebra todas essas barreiras. E vamos unificar. Senhor, nos une, Pai, com um só propósito, que é o amor. Porque o Senhor é amor. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo. Aleluia. Tchau, gente. Até o próximo.